glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou vossos grilhões com glória, 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 com glória coroai. Glória, glória ao nosso Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Vamos ainda cantar o de número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória, glória ao nosso Deus, maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, glória a Deus. Estamos pela segunda vez nesse dia na casa do Senhor. Hoje pela manhã tivemos a escola bíblica dominical e tivemos aí uma introdução ao livro de Provérbios, que é o livro que nós estaremos estudando nesse trimestre. Então, quem veio de manhã aprendeu sobre quem escreveu o livro, as circunstâncias,
e algumas curiosidades do livro de Provérbios. Se você não pôde vir nessa manhã, você pode assistir na nossa página do Facebook, está lá a aula, só você acessar a nossa página e assistir. Aí, próximo domingo, 9 da manhã, Deus permitindo, teremos escola bíblica dominical. Hoje havia uma expectativa da nossa nação aí de ver a seleção brasileira avançar mais um pouco na Copa do Mundo, né? Jogou de igual para igual com a Noruega, né? Que não é aquele time assim, estava muito tempo fora da Copa. Teve muitas oportunidades, mas não fez, né? A Noruega foi lá e cravou 2 gols lá na seleção brasileira. Muita gente triste, muita gente de luto, mas, meus irmãos, acho que na escola dominical hoje eu comentei, se fosse uma coisa de falar assim, o Brasil vai ganhar a Copa, a educação do país vai melhorar, o Brasil vai ganhar a Copa, a corrupção do país vai diminuir, né? O Brasil vai ganhar a Copa, nós vamos ter mais honestidade geral na nação, mas não, é uma coisa que, não que eu não estivesse torcendo pelo Brasil, eu torci para que ele passasse ali de fase, né? Mas, enfim, nós passamos, né? Nós continuamos aí a nossa jornada. E Paulo descreve muito bem, né? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Vamos prestar a Ele o nosso culto. Derrame o seu coração diante do Senhor. Eu tenho expectativa de que Deus traga uma palavra ao seu coração. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês hoje, que Deus trouxe ao meu coração, né? Todas as vezes que alguém prega, pelo menos aqui na igreja eu conheço as pessoas que pregam aqui, nós não vamos na internet ou ouvir uma pregação de um pastor para anotar e falar, eu vou repetir aquele pastor, o que ele está falando. Não, a gente busca em Deus uma palavra, para que Deus nos dê uma palavra e a gente compartilhe com a igreja. Então a gente é tratado, né? Eu fui muito tratado pelo Senhor hoje à tarde. E, enfim, hoje nós passamos um dia envolvido na obra do Senhor, porque tivemos a reunião de obreiros também, na nossa sede, uma reunião mensal. E nós tivemos ali, ouvir a palavra do nosso bispo é sempre uma bênção. Então, que bom, né? Estamos felizes e alegres na presença do Senhor. Vamos ouvir aqui uma palavra pelo presbítero Klim. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de deixar minha palavra cantada, cantar um corinho antigo. Diz assim: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão basta que, Senhor, só um toque, mais uma vez, basta que me toque, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Que esta noite, esta mão poderosa, venha tocar em cada um aqui nesta noite, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo bênçãos. Fiquemos na expectativa que esta mão poderosa nos toque nesta noite. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o presbítero Klim. Vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio. Vai cantar também, Célio? É só falar.
Vou cantar a mesma do domingo passado. Às vezes, quando o pastor pede os louvores lá no grupo da equipe de louvor, dá vontade de fazer essa brincadeira, né? Mas nunca tinha tido coragem, não. Vou cantar a mesma que eu cantei domingo passado. Irmãos, que bom que estamos reunidos. Abacuque, que tinha problemas de verdade, né? Ele disse que ainda que a figueira não florescesse, que não houvesse gado no curral, todavia ele se alegraria no Deus da sua salvação. Não passar mais 4 anos aí sem o Hexa não é nenhum problema, né? O pastor já disse muito bem aqui. Estava transcorrendo o final do jogo ali, eu me preparando para vir para a igreja e pensando, não, né? Minha vida está acontecendo normalmente. Claro que para quem gosta do esporte, do futebol, ficaria feliz, né? Eu ficaria feliz, mas mais importante é que estamos encerrando essa noite na presença do Senhor, como fazemos todos os domingos, esse momento de louvor, de adoração a Deus, né? E a nossa vida vai seguir enquanto o Senhor nos permitir, enquanto estivermos aqui, enquanto a sua igreja não for tirada para que Ele traga o juízo sobre esse mundo, né? Nós seguiremos caminhando na nossa jornada que Deus estabeleceu e nada vai nos tirar disso, né? Que nada nos tire desse propósito. Eu leio aqui no profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Então, profeta Miqueias, como muitos dos profetas, viveu num tempo de dificuldade, de mero formalismo religioso, em que as pessoas realizavam suas práticas religiosas, cultuais, dissociadas de uma vida de verdadeiro compromisso com Deus, né? Quando olhamos para a nação, eles já tinham visto o resultado desse estilo de vida, porque o reino do sul já havia caído. E o profeta então traz nesse livro uma denúncia por meio daquilo que Deus colocou no seu coração, porque ele havia como uma pessoa também do povo, né? Não vivia num palácio, num serviço religioso exclusivo, mas alguém que sofria por causa dessas questões de uma vida, principalmente dos poderosos, descompromissada com aquilo que Deus requeria da nação no Antigo Testamento, a justiça, o zelo, o compromisso. Então, ele viveu em dias de grande injustiça. Esse livro traz essa exortação, esse apontamento, essa denúncia do modo de vida que não estava de acordo com a palavra de Deus, mas traz também profecias. O profeta Miqueias é aquele que vai profetizar que de tu, Belém Efrata, de onde nasceria o Messias. E no versículo 6, né, no capítulo 6, versículo 8, ele traz para nós, ele traz para o povo e traz para nós esses pilares, né, daquilo que o Senhor requer de nós, daquilo que o Senhor espera de nós, o que a sua palavra, em toda a sua palavra, ele requer de nós, a prática da justiça. Isso é o que o Senhor exige, que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a fidelidade, essa beneficência, e que nós andemos humildemente com o nosso Deus. É isso para nós ainda hoje, que nós nos apeguemos à palavra de Deus, a esses pilares que nos conduzirão, se nós formos fiéis, se nós estivermos atentos à voz do Senhor, para que tenhamos uma vida plena,
uma vida que glorifica ao nome do Senhor, porque esse é o propósito para o qual nós fomos chamados, é anunciar o nome do Senhor, é proclamar o Evangelho, mas em tudo isso, a glória é dada ao nome de Deus. Que nós, nessa noite, aproveitemos a oportunidade que temos de estarmos reunidos, para louvar o nome do Senhor, para declarar a santidade dEle e exaltá-lo, expressar o nosso amor a Deus. Que Ele abençoe sua vida, que Ele continue falando ao seu coração nessa noite. Amém? Deus abençoe, obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos a alegria de ter conosco nessa noite a Keller. Tá ficando de pé ali, ela é irmã do Clean. Ele até pediu para ficar sentado junto com ela lá, e eu disse, claro. O que a igreja pode dizer para Keller? Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Temos também, vamos apresentar todos os outros aqui, de forma, por atacado, por assim dizer. Temos o Ricardo conosco ali, eu lembro dele, né? Seja muito bem-vindo. O Eliezer, irmão Eliezer, está ali. Esse nome é forte, viu? Eliezer é um grande personagem. Na Bíblia, Deus abençoe. Na Bíblia, Eliezer é o tipo do Espírito Santo que foi buscar a noiva para Isaac. É como o Espírito Santo, né, que vai levar a noiva ao encontro de Jesus. Dá para fazer essa associação, né? Glória a Deus. Também a Arnete, tem uma carta aqui que eu não sei. É o pastor Eliezer, não é apenas Eliezer. Agora eu reapresento aqui. A Arnete está ali, seja bem-vinda, Arnete. Nós temos ainda uma carta aqui de apresentação. Da irmã Genilda. Igreja Assembleia de Deus, pastor presidente, pastor Isaías do Prado, São Miguel do Araguaia, Goiás. Está ali atrás a irmã Genilda, assistiu um pedacinho do jogo com a gente aí. Apresentamos a Igreja Assembleia de Deus, município de Goiânia, estado de Goiás, a irmã Genilda Macedo Fernandes, membro dessa igreja desde há tempos, que por acharem comunhão, nós recomendamos para que recebais no Senhor, como usam fazer os santos, não havendo nada que desabone sua conduta, que seja de nosso conhecimento até a presente data. Assinado, pastor Tiago Ailes Pereira Moreira, pastor dirigente. A irmã Genilda veio para o casamento do filho, que foi ontem, né? E hoje ela está aqui nos visitando. O que a igreja pode dizer para ela e para todos os demais irmãos que nós apresentamos? Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E tem essa outra carta aqui, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Boa Vista, Caimbé, de Roraima. Eu estou fazendo uma live, pastor Eliezer, naquele aplicativo chamado TikTok, não sei se você já ouviu falar, só de harpa cristã. A irmã Ana Cláudia estava participando lá. De vez em quando eu canto um hino ou outro lá que eles pedem, desses clássicos, né? E de vez em quando entra alguém de Roraima lá. Já entrou gente de Caimbé. Já entrou gente de Caimbé lá na live. A pastora Liliane fica anotando os nomes lá. Carta de recomendação e trânsito. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, no caso aqui é o pastor Eliezer, nosso irmão, para que recebais no Senhor como convém os santos. É porque é um versículo, né, de Romanos 6, 1 e 2. Pela presente carta e servindo-nos desta para fins eclesiásticos, recomendamos aos amados pastores, igreja co-irmãs e ao povo de Deus em geral, os portadores, pastor Eliezer Oliveira Maciel e sua digníssima esposa, irmã
Valdizete Freire Lima Maciel. Atestamos para os devidos fins que os supramencionados são membros efetivos e obreiros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Boa Vista, estando em plena comunhão com a Igreja e com a sã doutrina. Até a presente data não consta nada que desabone suas condutas morais ou espirituais, sendo cooperadores fiéis e de bom testemunho nessa obra. Visto que se encontram em viagem por essa localidade, solicitamos que sejam recebidos no Senhor com toda a hospitalidade cristã, bem como lhes seja prestado o apoio espiritual e eclesiástico que se fizer necessário durante sua estada. Sem mais para o momento, agradecemos a acolhida dispensada aos nossos irmãos, subscrevendo-nos com a paz do Senhor. Boa Vista, 11 de dezembro de 2025, né? Então, nós estamos aqui com a carta que tem validade para 12 meses, vocês estão plenamente dentro do tempo de vocês, né? Assinada aqui pelo pastor Jasson Marques Fontoura, que é o pastor presidente. Então, fiquem de pé, né? Irmã, a gente chama carinhosamente Val, ela se apresentou assim para nós, né? O que a igreja pode dizer para o casal de pastores que está conosco? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, e essa casa é vossa casa. Nós vamos ouvir, eu vou cantar um hino aqui, e eu vou dar oportunidade para o pastor Eliezer trazer uma palavra, né, para a igreja, falar conosco nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Eu, pastor Eliezer, eu vou cantar e na sequência o senhor traz uma palavra. Glória a Deus. Nosso retorno do playback está falhando, então eu vou ter que cantar e tocar aqui, porque as meninas geralmente cantam com playback. De vez em quando eu acompanho a Milde aí numa música ou outra, né? Mas vamos aqui. Além do Rio Azul. Vamos falar do céu. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Do início, além do Rio Azul, pode cantar. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. As nações andarão na
luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Declare: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não há mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Glória, glória ao nosso Deus. Vamos ouvir o pastor Eliezer. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus, Ele está neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede dessa noite. E também agradecer ao pastor, a sua equipe de obreiro, que está junto com você nessa empreitada. Glória a Jesus. Salmo de número 87, versículo de número 5, diz assim: deixa nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confia nele de todo o coração, e ele fará o que for necessário. Glória ao nome de Jesus. Observe aqui, o salmista falando algo, glória a Jesus, que você já fez. A primeira parte desse versículo já cumpriu na sua vida. Você entregou a sua vida a Jesus. Você entregou. Agora o que nós precisamos é observar a segunda parte. Nós entregamos a Ele as nossas vidas. Ela não nos pertence mais. E Ele diz na segunda parte: confia nele de todo o teu coração, e o resto Ele fará. Então observe a minha parte nesse texto aqui, nessa expressão aqui, é confiar, é acreditar. Muitas das vezes nós observamos, oramos a Deus por algo, e para nós está demorando, mas para Ele não. No tempo certo Ele vai agir, no tempo certo vai acontecer um milagre.
porque você está orando. A oração é como uma semente que você planta na terra. Existe semente que nasce com pouco tempo, e existe semente que nasce muito tempo. Então a sua oração que está sendo colocada diante do Pai, ela está chegando neles. Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo o seu clamor. E você olha, quando você planta a semente, nada, você olha, hoje não aconteceu nada, no dia seguinte você olha de novo, não aconteceu nada, mas está acontecendo. No mundo espiritual, o Senhor está agindo em nosso favor. E quando você olha um belo dia, você olha, a semente brotou na terra. Bendito seja o nome de Jesus. Assim, amados, é a nossa oração. Agora observa quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Essa entrega, ela não requer mais, eu não consigo, eu não mando mais em mim, você não manda em você. Geralmente, quando você vai responder a alguém algo que você não gostou, quem manda em mim sou eu. Mentira, você não manda em você, porque a sua vida você entregou a Jesus Cristo. Então Ele é quem manda na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus nos dá um conselho, ele diz: em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bendito seja o nome de Jesus. Então qual é o segredo? É você confiar na palavra, acreditar na palavra, porque todas as promessas para a vinda de Jesus estavam escritas no Velho Testamento, que ele viria. E o profeta diz onde ele ia nascer, o que iria acontecer com ele. Jesus estava consciente. Toda a trajetória do nosso mestre, ele sabia por onde ele estava passando. Sempre ele dizia, alguém falava algo para ele dizia: para que se cumpra o que está escrito ao meu respeito. Bendito seja o nome de Jesus. Então ele veio e todo o processo ele passou consciente. Ele não olhou para trás. Glória a Deus, e ele venceu. E agora entrega a nós uma promessa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A promessa: eu venci, vocês vão vencer também. Nós em Cristo somos vencedor. Em Cristo Jesus. Então você está nele. Você está nele. O que você precisa, e eu também, glória a Deus, é observar a palavra e confiar nestas promessas, porque essas promessas, ela é minha, ela é sua, ela é de todos aqueles que nele crê. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E quando nós cremos, está se cumprindo nas nossas vidas a promessa. Você sabe que você tem uma atitude que você agrada a Deus. Quando é isto, está escrito, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, quando você acredita nele, ele está se agradando da sua atitude, e é isso que ele quer de cada um de nós. A dificuldade, elas são necessárias, irmãos. Tem muitos crentes, tem muitos pregadores que estão dizendo: vem para Jesus, acabou todos os problemas. Mentira. Não, isso é mentira do cão, isso aí. Não, irmão, os problemas, pastor, as dificuldades, é para nos levar mais para perto dele. Você sabe, irmão, o amor dele é tão grande, que ele te ama tanto, que ele quer você bem pertinho dele. E a dificuldade que nós passamos é para nós nos aproximar dele. Bendito seja o nome de Jesus. Chega mais perto dele, para nós sentirmos o abraço que ele deseja dar em nós todos os dias. Você pode imaginar o quanto você é amada? O quanto você é amado, meus irmãos? O quanto você é amado? Quanto ele te ama? Mas uma coisa ele quer: que nós venhamos desfrutar deste amor. Ele nos ama, e ele quer que nós venhamos desfrutar nele. Qual é a forma que eu preciso fazer, pastor? É acreditar na sua palavra,
e confiar nas suas promessas, porque essas promessas elas são para mim, é para você, é para todos aqueles que nele crê. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Eliezer. Vamos nos colocar de pé, vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças. Se você trouxe aí a sua oferta, o seu dízimo, prepare. Vamos apresentar ao Senhor neste momento. Ore ao Senhor, apresente aí o trabalho das suas mãos ao Senhor, sua vida, sua família, sua profissão. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por este culto, obrigado por tudo que aconteceu até aqui, os louvores que nós pudemos oferecer ao Senhor, as palavras que foram ministradas aqui. E neste momento, Pai, nós queremos reconhecer o Seu poderio, a Tua majestade, a Tua grandeza sobre todas as coisas, Pai, na nossa vida, sobre todas as áreas, Pai, na nossa vida, inclusive a área financeira, Pai, que envolve saúde, que envolve disposição, que envolve alegria, Pai, que envolve um coração cheio da presença do Senhor. Então, nesta hora, neste momento, nessa noite, Pai, nós estamos aqui para pedir ao Senhor, continue abençoando o trabalho das nossas mãos, abra portas para aqueles que precisam de portas abertas, prospere a vida daqueles que têm confiado no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe a vida financeira dos Teus filhos, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos cantar ao Senhor, pode ofertar, entregar o seu dízimo, aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, eu clamo. Cair as barreiras em mim, esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir teu toque, tua bondade libertas eu sei, deixe lugar, eu venho te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti, abro meu coração, eu clamo, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir tua bondade libertas meu ser, o calor deixe lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és orgulhoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que
nós possamos nos derramar na presença do Senhor nessa noite, neste lugar. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quem se compara ao nosso Deus, que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conheceu, o Rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 para sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 para sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, e quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, Esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, Esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, E toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. Cantemos a canção
que não envelhece. Diga, santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. aleluia, maravilhoso e santo é o nome do Senhor. Olharei pro alto, onde o meu socorro vem. Posso até estar aflito, mesmo assim confiarei. Minha fé está firmada em quem nunca falhará. Mesmo que os olhos não vejam, eu preciso confiar. Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá. Minha fé está firmada em quem nunca falhará. Mesmo que os olhos não vejam, eu preciso confiar. Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá. Se o mar não se abrir, quando tudo faltar, se minhas forças falharem, Deus proverá, Deus proverá. Se o mar não se abrir, quando tudo faltar, se minhas forças falharem, Deus proverá, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá. Você crê naquilo que você está cantando agora? Eu quero que você cante uma vez mais esse refrão. Eu quero que você pense na sua casa. Quero que você pense na sua vida. Quero que você pense na sua família e saiba, tudo está nas mãos do Senhor. Deus proverá Na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá. Uma vez mais, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá.
Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Ao que é digno, santo e poderoso. Deus abençoe, podem se assentar. Glória ao nome do Senhor. Maravilhoso é o nome do Senhor, aleluia. Glória, glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 73. Nós vamos ler, que eu acredito ser o último versículo do Salmo. Salmo 73, versículo 28. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Bendito, santo, poderoso é o nome do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Esse é um salmo de Asaf. De todo o meu coração, meus irmãos, de todo o meu coração mesmo, eu estava torcendo para a seleção brasileira passar de fase. É uma memória infantil. Eu cresci no interior e o pessoal teve uma época que eu sou de 68, então já nas Copas ali do ano de 70, meu pai era um dos únicos que tinha televisão na nossa rua, então os vizinhos iam lá para casa. Eles iam assistir Jornal Nacional, eles iam assistir jogo da Copa. Chegava e já ia tomar café e assistir televisão. E a gente, menino, crescia com aquela coisa. Eu nunca gostei de futebol, nunca tive time, como eu falei aqui outro dia. Mas a gente tem essa memória afetiva de Copa do Mundo. Então, eu queria que o Brasil passasse. Mesmo sofrendo como nós, pastores, sofremos quando os jogos coincidem mais ou menos com o horário do culto. Porque é um sofrimento. Eu vinha conversando com a pastora Liliane. Se a gente tira o culto, assim, o pastor está pondo a obra de Deus em segundo lugar, porque tem que pôr em primeiro lugar o reino de Deus, e está certo. E se a gente não tira o culto, alguns falam, não, mas podia ter feito de manhã, é uma hora especial. Então a gente fica meio assim. E eu fui para a palavra de Deus hoje, estava com o coração um pouco aflito com isso, porque uma coisa boa é você ser congregação como nós somos, a nossa sede. Hoje nós tivemos reunião de obreiros, hoje está tendo culto lá, começou às 19h30 também. Alguns colegas pastores de congregação tiraram o culto à noite. Eu encontrei com uns dois lá na porta, falei, e aí, o culto? Não, nosso foi de manhã, hoje à noite não vai ter não. Eu falei, tudo bem e tal. Então assim, a gente não julga, há muito tempo, irmãos, eu já tinha esse coração de não julgar ninguém, como pastor, como crente, Depois nosso curso acadêmico é de psicologia, a gente aprende a ouvir as pessoas expondo o seu coração e a gente acredita que seja verdade o que ela está dizendo, a gente procura ouvir sem julgamentos. Eu procuro não julgar ninguém mesmo, enfim, é assim mesmo. Mas pessoalmente bate aquela coisa no coração, de pensar e tal, e ficar assim, dentro do meu coração, em momento algum eu deixaria de cultuar o meu Deus para estar assistindo o jogo, mas eu entendo que algumas pessoas têm essa paixão aí, e é natural. Com o coração assim, eu fui para a palavra do Senhor, fui ler a palavra, buscar a palavra, e me deparei com esse salmo de Asaf. No Salmo 73, Asaf, ele confessa que os pés dele quase vacilaram, quando ele olhou para os ricos, para a soberba dos ricos, e para os malfeitores, que estavam levando a vida de qualquer jeito, e para eles estava tudo bem, eles estavam prosperando, estavam fazendo a coisa acontecer, e ele estava ali adorando e servindo ao Senhor, e estava enfrentando as suas guerras pessoais, as suas dificuldades. E ele confessa, se você for ler do início, nós não vamos, talvez eu vou passar por um versículo ou outro aqui, vou passar por alguns, mas ele fala assim, quase que os meus pés resvalaram.
Eu quase vacilei, porque eu comecei a olhar para o homem, não é? Então ele começou a observar isso, ele ficou questionando se valia a pena servir a Deus. Preparei uns tópicos aqui, rapidamente vou falar com os irmãos essa palavra. Nós não vamos terminar muito mais tarde do que a gente termina o culto normalmente no domingo, não. Mas eu vou transmitir a palavra que eu tenho para transmitir para você nessa noite. Meu primeiro ponto, eu coloquei que a presença de Deus, ela corrige a nossa visão. Asaf era um adorador. Hoje nós aprendemos em Provérbios, eu já vou dar um spoiler aqui para quem não veio e vai assistir a lição depois, ou vai ler a revista, que nós temos 31 capítulos no livro de Provérbios. 24 Salomão escreveu. Do 25 ao 29, os escribas do rei Ezequias pegaram escritos de Salomão, transcreveram e fizeram uma compilação ali para juntar com o que já tinha, não é, que estava organizadinho ali. E no capítulo 30 foi Agur, que a gente não sabe quem é, aparece o nome dessa pessoa lá, né, que escreve um capítulo muito profundo de Provérbios. E o 31, que é o último, não é, o rei Lemuel, alguns pensam que pode ser um antigo rei sábio, que eles pegaram os provérbios dele e inseriram ali nesse livro de Provérbios, ou que pode ser um rei árabe contemporâneo ali, ou que poderia ser até um codinome para o próprio rei Salomão, uma vez que Lemuel significa consagrado ao Senhor. Então eu não vou dar aula de novo que eu dei de manhã aqui, mas essa curiosidade aí eu passo para os irmãos. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente fala assim, os salmos, né? E a gente pensa que todo salmo é escrito por Davi. Não. Você tem uma ideia, tem salmo até de Moisés na Bíblia. O Salmo 90 é atribuído a Moisés. E no livro dos Salmos, quando o próximo salmo não tem um autor definido, você atribui a autoria desse salmo ao autor anterior. Por isso dizem que o Salmo 91 também é de Moisés. Até porque fala muito, né, sobre seta que voe de dia, mortandade que assola ao meio-dia, fala de praga, fala de deserto, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, descreve muito bem o que o povo de Israel passou ali no deserto. Então esse Salmo 73 é de Asaf, um levita, que escreveu muitos salmos, muitos cânticos e hinos, e ele faz essa confissão nesse determinado momento. Ele fala, olha, como alguém que está às vezes trabalhando e lutando e batalhando, e sente o peso da solidão. Eu lembro, assim, eu tenho alguns anos de ministério, e no início do meu ministério, trabalhava muito com louvor e adoração, comecei a pastorear, e às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, parece que o povo não quer nada com Deus, parece que o povo não quer servir a Deus, como se a gente conhecesse o coração do outro. A gente não conhece o coração do outro. Talvez a pessoa transparece uma coisa aqui, mas lá na casa dela ela lê a Bíblia, ela ora, ela serve ao Senhor, dá bom testemunho. E um dia eu estava em conflito, em crise mesmo, e comecei a ler a palavra, e fui lá para o momento em que a Bíblia fala que Jesus, tendo orado a noite toda, saiu para escolher os seus discípulos. E ele escolheu 12, mas era duro conviver com aqueles 12 ali. Eu falei, mas se Jesus, perfeito, Jesus, 100% homem, 100% Deus, um ser humano perfeito, conviveu com Pedro, conviveu com Judas, conviveu com João, que quando não quiser deixar Jesus passar por Samaria, falou, Senhor, o Senhor quer que a gente clama para vir fogo do céu e consumir esse povo aí? Jesus falou, não, vocês não estão entendendo, não é assim não, pera lá, calma. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eles eram tão explosivos que foram apelidados de filhos do trovão, e Jesus conviveu com eles. Então, às vezes, bate um cansaço, a gente pensa na família, talvez tem um que está trabalhando, o outro talvez não está muito preocupado, nem em estudar, em trabalhar e tal, e o peso começa a vir para um, e ele começa a pensar, Senhor, será que eu estou sozinho? Elias pensou assim, mas Deus falou, Elias, calma, eu tenho guardado para mim 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então,
Asaf se sentiu sozinho em algum momento, ele falou assim, eu quero confessar, os meus pés quase vacilaram. Mas isso foi antes de entrar no santuário. Esse salmo descreve um momento de crise e descreve um momento em que Asaf se dirige ao santuário de Deus. Vamos transcorrer aqui na palavra por esse momento. Salmo 73, que é o que nós estamos lendo, 16 e 17. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então ele estava todo cansado, todo perturbado, todo aflito, mas ele entra na presença do Senhor, e ele então percebe, aqueles estão caminhando para o abismo eterno, mas eu que sirvo ao Senhor, estou caminhando cada vez mais para a presença do Senhor, e isso trouxe paz ao coração de Asaf, ou seja, a presença de Deus muda a nossa perspectiva, porque muitas vezes, irmãos, a gente tem uma visão da vida, e talvez a nossa visão esteja distorcida por alguma circunstância ou situação, por alguma luta, por algum problema, por alguma angústia que há no nosso coração ou na nossa mente, e a gente olha para uma situação e a gente pensa, ei, por que a minha vida está desse jeito se eu sirvo ao Senhor? Mas de repente, como o pastor Eliezer disse aqui, né? Deus está vendo todas as coisas. A perspectiva de Deus, irmãos, é diferente da nossa. A gente olha na horizontal, Deus olha na vertical, de cima para baixo. Deus está vendo. Fique calmo, fique tranquilo. Aquilo que parecia injustiça passa a ser compreendido à luz da eternidade. Ele olha e fala, espera lá, eu estou sofrendo injustiça aqui, porque eu estou fazendo tudo certo, servindo ao Senhor, e estou enfrentando luta, dificuldade, e aqueles ali não. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É isso que o Senhor quer de nós. Sabe, Deus não quer uma força extrema da nossa parte, eu já preguei sobre isso aqui, lá em Eclesiastes, tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus não espera que a gente abra a camisa e apareça um símbolo de super-herói aqui, e a gente saia voando por cima das circunstâncias. Não, Deus espera que nós estejamos dispostos, a mesmo cansados, mesmo com o coração dorido, mesmo sofrendo algum tipo de situação que quer nos fazer parar, que nós possamos nos levantar e andar, porque as portas vão se abrir diante de nós, na autoridade do nome de Jesus. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos dos pensamentos de vocês. Então, quem se aproxima de Deus, passa a enxergar além do momento presente. Isso vai passar. Vai passar. Eu olhei para... eu gosto de ver as coisas, né, de uma perspectiva não pessimista, mas meio pragmática. Essa palavra parece praga, né? Mas não tem nada a ver com praga, não. É mais prática, né? Antes de começar o jogo, antes de cantar o hino nacional, aquela coisa mais linda lá, aí o estádio, todo mundo com camisa do Brasil, eu falei para a Sara, assim, o pastor Juliano estava lá, passando um café para mim, e eu falei assim, Sara, todo mundo rindo ali, ó. Mas a fatura do cartão vai vir alta para esse povo aí, vai ficar caro, todo mundo endividado e rindo, todo mundo feliz e endividado, porque não é só rico que está lá não, tem pobre que pediu cartão emprestado, juntou uns 5 ou 6 cartão para fazer aquela compra, que eu esqueci o nome, combinada, vai lá e combina o cartão de um com o cartão do outro, com o cartão de não sei de quê, tal, quero ir lá, ajuda a família. Aí vai para lá, agora, né, fica nessa situação. Então, a presença de Deus, meus irmãos, ela nos sustenta quando as nossas forças acabam. Asaf fez uma coisa interessante.
não é a gente chegar e reclamar. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não olha para mim. Ah, não sei o quê. Não, Asaf falou assim, ó, os meus pés quase vacilaram, a minha força falhou. Isso é uma declaração de humanidade, meus irmãos. Isso é uma declaração de falibilidade humana. E o homem precisa fazer isso. Eu lembro que eu preguei há muito tempo atrás, talvez uma das primeiras mensagens assim que eu tenha pregado na minha vida, foi dos discípulos lá no barco. Jesus manda eles atravessarem para outra margem. Jesus vai dormir lá na polpa do barco lá, e começa a tempestade, começa a vir. E eu lembro que eu parafraseei a coisa, dizendo, olha, aqueles discípulos eram pescadores, já tinham enfrentado tempestades no mar da Galileia, talvez alguma daquele nível. Barquinho jogado de um lado para o outro e tal, e eles enfrentando aquela luta ali. De repente, a tempestade começou, e alguém pode ter falado, vamos chamar Jesus. Alguém fala, não, Jesus está cansado, deixa Jesus dormir, a gente dá conta aqui. E eles foram tentando, na sua humanidade, na sua técnica, não é? No seu conhecimento náutico ali, tentando resolver a situação. Mas chegou um momento que a Bíblia descreve que o barquinho estava sendo, não é, levado pelas águas. E eles acordam Jesus, e para a gente ler ali de uma forma assim, parece que eles acordam Jesus meio bravos. Mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus levanta, não, homens de pouca fé, aquieta-te vento, acalma-te mar. E a Bíblia diz que logo se fez bonança. Então o problema é que muitas vezes nós queremos levar a coisa ao extremo, enquanto nós devemos confessar as nossas fraquezas ao Senhor. Senhor, o que eu estou enfrentando é pesado demais para mim, me ajuda, Senhor. Não tem nenhum problema você falar isso. Outro dia eu venho um negócio, tem muitas coisas eu sigo muitas páginas de crente, essa coisa assim, e aparecem uns memes interessantes. Ele falou assim, como você enganar Satanás, né? Lá no negócio lá, porque eles falam que Satanás não escuta o nosso pensamento, só vê aquilo que a gente fala, né? Então a pessoa estava rindo, sorrindo, aí aparecia o pensamento assim, Senhor, que tribulação, que luta, me ajuda. Só que a pessoa não falava nada, ficava sorrindo. E Satanás, fala alguma coisa para eu escutar, fala alguma coisa. E a pessoa só pensando, e rindo, e pensando na luta, na dificuldade, orando em pensamento e apresentando ao Senhor, né? E Satanás doidinho lá, querendo que ele lançasse uma palavra de desespero para Satanás tentar ele naquela palavra, né? Não tem problema você orar em voz alta e falar da sua luta, não. Mas às vezes você está num lugar aí, num consultório odontológico, consultório médico, esperando ali, hoje não tem mais fila de banco, né? Mas em alguma situação pública, e talvez venha aquela coisa no seu coração, você não precisa levantar a sua voz. Você pode rasgar o seu coração diante do Senhor e dizer para Ele como está a sua angústia, a sua dor naquele momento, e pedir, me ajuda, Senhor. O versículo 26 do Salmo 73 diz assim, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, tem momento que a nossa força falha, a nossa saúde não é tão boa assim, não é? Talvez a nossa mente seja tomada por alguma ansiedade, mas a gente chega diante de Deus e rasga o nosso coração e declara, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Isaías 40, 29 diz assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 1 Coríntios 12, 9, aí já é Deus falando para Paulo, depois de Paulo orar 3 vezes acerca de um espinho na carne, Deus olha para ele e fala, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na sua fraqueza, derrame o seu coração diante do Senhor, porque você se tornará forte na presença do Senhor. Então, quem permanece perto de Deus, encontra recursos que só são encontrados no sobrenatural de Deus. Tem coisa que a gente não encontra aqui no intelecto, nas nossas habilidades, mas Deus tem vitória para nos dar. Meu terceiro ponto, eu coloquei que a presença de Deus é o nosso verdadeiro refúgio. Olha o que o salmista diz,
no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Então, refúgio é lugar de proteção. Eu preguei também já preguei tanto sobre tantos temas. Eu lembro que eu preguei sobre refúgio e dizendo que refúgio não é uma coisa que dá para, não é portátil, não dá para você pôr um refúgio numa mochila. O refúgio, ele tem que suportar uma tempestade, tem que suportar um vendaval. Então não tem como você colocar um refúgio na sua mochila e sair andando. Oh, vai começar um vento, uma tempestade, eu vou armar minha barraquinha que eu comprei na Shopee e vou entrar aqui. Vai você com barraca e tudo. Refúgio é algo bem estruturado e é um lugar para onde nós precisamos nos dirigir. É um lugar para onde nós vamos. Então, o refúgio, que é o nosso Deus, é um local para onde nós precisamos ir, que é a presença do próprio Deus. A gente precisa fugir, sair, né, daquele ambiente de falta de fé, daquele ambiente muitas vezes de ceticismo mesmo, e a gente se voltar para o Senhor. Foi exatamente o que Asaf fez. Quando fala que ele foi para o templo, nós vamos terminar falando sobre isso. Então, muitos procuram segurança nos bens, em alguém influente, em alguma posição social. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, já reverberei essa frase muitas vezes. Eu participava da Adonep, há um tempo atrás, aí, muitos anos. Fazia louvor lá, né? Não sei se todo mundo sabe o que é Adonep, essa sigla. Acho que quando fala Adonep não é mais sigla, tem um negócio, acrônimo, sei lá como é que fala. Quando a gente fala as palavras. Né? É a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Isso tinha empresário, tinha uns ricos, tinha uns que não eram tão ricos, mas estavam lá no meio, que era empresário também, né? Empresário também passa aperto, mas tinha uns bem ricos lá. E eu vi um testemunho de uma pessoa num jantar desse, que era muito rico e que teve um problema de saúde muito grave. E ele falou assim, olha, a gente entende que o dinheiro não tem valor quando a gente sofre alguma coisa na família e a gente pergunta quanto custa. E a pessoa fala, não, isso aqui não... Você acredita em Deus? Pode ir, não tem especialista, não tem medicina que vai resolver isso aqui não. Pode ir para a Alemanha, pode ir para onde você quiser. Não. Se tiver fé, você ora. Então, a pessoa às vezes entende que o dinheiro não é essas coisas, quando quanto custa não resolve. Quanto custa? Não. Tem dinheiro que compra, nem que paga isso não. Então, a gente precisa se derramar diante do Senhor, porque quando tudo falha, Deus permanece. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Eu acabei de retratar isso aqui para vocês. E por último, no meu ponto 4, a presença de Deus nos transforma em testemunhas, meus irmãos. Versículo tema que nós lemos aí, né? Termina dizendo, para proclamar. Vamos ler ele, Salmos 73, 28, Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então, a presença de Deus nos transforma em testemunhas. A presença de Deus, meus irmãos, ela nunca produz apenas conforto. Lembra do que o pastor Eliezer disse aqui, que muita gente prega um evangelho dizendo, vem para Jesus, que você não vai ter mais problema. Não, o próprio Jesus declara aquilo que eu já citei na palavra de hoje, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A presença de Deus, ela não traz apenas conforto, mas uma vez que nós enfrentamos alguma dificuldade da presença do Senhor, nós vamos ter um testemunho para contar. Se você perseverar e for fiel, você vai ter um testemunho para contar. É fato. Quando você vê algum testemunho que nos faz chorar, você pode ver que alguém teve que sofrer e pagar um preço muito alto para cantar o hino da vitória depois. Não é? Então, fica firme com o Senhor, porque se você está enfrentando alguma luta, qualquer que seja a proporção, Deus está contigo nessa batalha. Deus está contigo, né?
Quem experimenta a graça de Deus, sente o desejo de falar sobre o que Ele fez. Quando Deus cura, livra, restaura, fortalece, Ele nos dá uma história para contar, meus irmãos. Salmo 66:16. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito para a minha alma. Marcos 5:19. Vá para casa, para os seus, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor lhe fez e como teve compaixão de você. Então, a proximidade de Deus nos transforma de meros espectadores a testemunhas da bênção que Ele realizou na nossa vida. A gente deixa de ser espectador, a gente passa a ser protagonista nessa história de fé, e a gente precisa entender isso, né? Então, Asaf começou o salmo confuso, começou o salmo com a mente perturbada, com o coração cansado. Se ele tivesse permanecido junto daquelas pessoas, se ele tivesse permanecido envolvido naquelas situações ou circunstâncias, talvez ele tivesse até tropeçado e caído. Mas o que ele fez? Ele entrou na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o antídoto para todo e qualquer tipo de ataque na mente e no coração que o inimigo quiser trazer sobre a nossa vida, é buscar a presença do Senhor. É entrar na presença do Senhor. Sabe, hoje é um dia atípico, né? Como o nosso segundo vice-pastor disse, é de 4 em 4 anos, né? Alguém até brincou aí outro dia, aí eu ouvi essa brincadeira aí, dizendo que de qualquer forma o Brasil ia ser hexa nessa Copa. Porque se ele ganhasse, ele ia ter 6 títulos, mas perdendo ele ia perder 6 anos seguidos, ou 6 Copas seguidas, né? Então ele é hexa perdedor, né? 6 Copas seguidas. Então, isso é coisa para lá, nós não precisamos olhar nessas circunstâncias, nem confiar em nada disso. Mas quem gosta, gosta, e a gente respeita o gosto de cada um. Mas no dia a dia, quando não tem essas coisas de Copa do Mundo, o crente às vezes fica angustiado, cansado e triste, fica desanimado, fala assim, ó, não vou na igreja hoje não, estou tão desanimado. O exemplo que a Asaf nos dá é outro. Estou tão triste, estou tão desanimado, quer saber, eu vou para a igreja. Estou tão cansado, a coisa está tão difícil, vou para a igreja. E a gente vem para a igreja. Irmãos, eu acredito que você pode dar esse testemunho. Acredito que qualquer pessoa que eu entregar o microfone na mão aqui, eu estou vendo a irmã Fátima ali, que foi para São Paulo e voltou. A senhora foi e voltou, né, irmã Fátima? Tá certo. Se eu der o microfone e falar assim, teve alguma vez na sua vida que você veio triste para a igreja, que você veio cansado para a igreja, e quando terminou o culto, você falou, graças a Deus eu vim para o culto hoje, porque Deus falou comigo e eu estou saindo daqui restaurado. Foi o que aconteceu com Asaf. Então, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Que isso seja um lema para a nossa vida. Por quê? Porque a presença de Deus, ela corrige a nossa visão, a presença de Deus sustenta as nossas forças, a presença de Deus é o nosso refúgio, a presença de Deus nos transforma em testemunhas. O maior milagre não é receber algo das mãos de Deus, o maior milagre é permanecer perto de Deus quando a luta está ferrenha, porque o milagre virá. Quando tudo muda ao nosso redor, meus irmãos, a presença de Deus continua sendo o lugar mais seguro. Que nós possamos guardar isso em nosso coração, porque a presença de Deus é o lugar mais precioso que nós podemos estar e nos encontrar. Nós vamos orar agora. Talvez você tenha chegado aqui cansado, frustrado, preocupado, triste, esquecendo o negócio de Copa. A gente fica triste porque o time perde, mas eu falo nessa nossa vida que continua pós-Copa, né? Talvez tenha alguma coisa no seu coração que está ocupando um espaço que não deveria ocupar. Nosso coração precisa ser preenchido pela presença do Senhor. E às vezes a gente permite que algumas coisas ocupem esse lugar. Não, nós vamos orar agora. E assim como Asaf, entrando na casa do Senhor, ele percebeu o peso da eternidade, da glória de Deus que estava sobre a vida dele.
e olhou para aquela situação e entendeu, falou: olha, eu sou muito mais bem-aventurado do que qualquer outra pessoa, porque eu sirvo ao Senhor. Aí nós vamos colocar diante de Deus aquilo que está nos afligindo, nós vamos colocar diante de Deus aquilo que está nos preocupando, e nós vamos declarar, profetizar, crer que nós teremos uma semana de vitória na presença do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Como foi avisado para a igreja, a nossa ceia será no próximo domingo. Então, próximo domingo será então a nossa celebração da ceia do Senhor. Nós vamos orar. Não sei o que você está enfrentando, se é alguma coisa que está te angustiando, te preocupando, mas você veio na casa do Senhor hoje. Deus está aqui para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração, e eu creio no milagre de Deus para a sua vida. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer pela tua palavra, Pai, por declarações de homens e mulheres que te serviram com esmero. São pessoas que têm renome na tua palavra, mas que confessaram momentos de fragilidade, momentos de fraqueza, mas que também, nesses momentos de fraqueza, não se entregaram ao desânimo, não se entregaram à tristeza, mas se voltaram para o Senhor. Então nessa noite, Pai, nós estamos na tua casa. Talvez, Pai, eu espero que a maioria tenha vindo para esse lugar com o coração alegre, radiante, saltitante, mas porventura, Pai, pode haver alguém aqui que está angustiado, triste, preocupado, e neste momento, Pai, nós estamos derramando o nosso coração diante do Senhor, e assim como o Senhor abriu os olhos de Asaf, assim como o Senhor abriu o entendimento de Asaf, abra os nossos olhos nessa noite, abra o nosso entendimento nessa noite, para que seja gerada uma fé sobrenatural na nossa vida, para que nós possamos descansar no Senhor, para que nós possamos, ó Deus, renovar a nossa esperança, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu apresento a Ti cada um daqueles que estão aqui nessa noite, Pai, os visitantes, os membros, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui e cada lar representado neste lugar. Essa é a nossa oração ao Senhor, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Algum aviso que eu tenha esquecido, pastora Liliane? Algum aniversariante que vocês saibam aí? Alguém está fazendo aniversário, nós não estamos sabendo aí, nós queremos orar pela sua vida. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Quarta-feira, 20 horas, é o nosso culto de ensino da palavra. Domingo, 9 da manhã, escola bíblica dominical, e 7 da noite, aí sim, 7 da noite, nosso culto, ceia do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: está terminado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.